22 lendas do cinema e da TV com mais de 70 anos. Antes e depois inacreditáveis. Você vai se surpreender com a transformação de 22 lendas do cinema e da TV que continuam brilhando, mesmo depois dos 70, 80 e até 90 anos. Muitos desses ícones marcaram gerações com atuações inesquecíveis, mas será que você se lembra de como eles eram na juventude? Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo com curiosidades exclusivas, momentos históricos e imagens raras. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o que vem agora é nostalgia pura com um toque de admiração. Vamos nessa? 1. Tony Ramos. Com uma carreira sólida que atravessa décadas, Tony Ramos começou na televisão nos anos 60 e se consagrou como um dos maiores atores brasileiros. Nascido em 1948, ele é conhecido por sua versatilidade, interpretando de galãs a personagens densos com naturalidade. Aos 29, brilhou em O Astro. Hoje, aos 76, ainda encanta o público em novelas como Terra e Paixão. Casado com Lidiane Barbosa desde 1969, Tony é um exemplo de longevidade no amor e na arte. Curiosidade: ele fala várias línguas fluentemente, incluindo grego e francês. 2. Lima Duarte. Nascido em 1930, Lima Duarte é um monumento vivo da televisão brasileira. Estreou na TV Tupi e marcou época em novelas como O Bem Amado e Roque Santeiro. Aos 21, já era uma promessa. Hoje, aos 94, é uma lenda. Sua voz marcante também o levou a dublar personagens como o Mufasa, de O Rei Leão. Pai de Débora Duarte, também atriz, Lima representa a força da atuação como herança de família. 3. Arlete Salles. Com um sorriso marcante e carisma inesgotável, Arlete Salles começou no rádio e migrou para a TV nos anos 60. Nascida em 1939, foi casada com o ator Lúcio Mauro, com quem teve 2 filhos. Aos 34, brilhou em Selva de Pedra. Hoje, aos 86, segue ativa. Recentemente em Família é Tudo. Curiosidade: Arlete superou um câncer e voltou aos palcos com mais energia do que nunca. 4. Tony Tornado. Ator, cantor e um dos pioneiros do soul no Brasil, Tony Tornado é um verdadeiro showman. Nascido em 1930, teve uma juventude agitada. Chegou a morar nas ruas antes de vencer um festival da canção em 1970. Aos 55, já era ícone da cultura negra brasileira. Hoje, aos 94, segue ativo nas redes sociais e é símbolo de resistência e talento. 5. Fernanda Montenegro. Primeira brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Montenegro nasceu em 1929 e é considerada a maior dama do teatro e da televisão do Brasil. Casada por décadas com Fernando Torres, teve 2 filhos, incluindo a atriz Fernanda Torres. Aos 37 já era consagrada. Hoje, aos 95, é patrimônio cultural vivo do país. Curiosidade: foi a única latino-americana a integrar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. 6. Betty Faria. Com uma sensualidade única e uma presença magnética, Betty Faria se eternizou em Tieta. Nascida em 1941, foi casada com Daniel Filho e é mãe do ator João de Faria Daniel. Aos 33, já despontava como estrela. Hoje, aos 83, segue ativa e irreverente. Ela também é artista plástica e muito engajada em causas sociais. 7. Meryl Streep. Considerada por muitos a maior atriz de todos os tempos, Meryl nasceu em 1949 e soma mais de 20 indicações ao Oscar. Aos 30, encantou em Kramer vs. Kramer. Aos 75, ainda brilha em filmes como Adoráveis Mulheres. É mãe de 4 filhos e defensora de causas ambientais e femininas. Curiosidade: ela quase foi recusada em King Kong por não ser bonita o suficiente. Hoje é referência mundial em talento. 8. Jane Fonda. Filha do lendário Henry Fonda, Jane nasceu em 1937 e se destacou tanto no cinema quanto no ativismo. Aos 26, estrelava Sunday em New York.
Hoje, aos 87, participa de movimentos ambientais e feministas, além de atuar em séries como Grace and Frankie. Já foi presa por protestar e nunca parou de lutar por um mundo melhor. 9. Robert De Niro, ícone absoluto de Hollywood. De Niro nasceu em 1943 e ganhou fama com Taxi Driver e O Poderoso Chefão 2. Aos 30, estrelou Mean Streets. Hoje, aos 81, participou de Coringa e segue desafiando papéis. Casado e pai de 6 filhos, também é empresário e dono de uma rede de restaurantes. 10. Al Pacino. Com uma voz inconfundível e uma intensidade única, Pacino nasceu em 1940 e virou lenda com O Poderoso Chefão. Aos 32 já era estrela. Aos 84 surpreendeu com a série Hunters. Nunca se casou, mas é pai de 3 filhos. Seu olhar penetrante é sua marca registrada até hoje. 11. Diane Keaton. Nascida em 1946, Diane é muito mais do que Annie Hall. Aos 26, brilhou em O Poderoso Chefão. Aos 79, se destaca no Instagram com seu estilo irreverente. Nunca se casou, mas adotou 2 filhos. Curiosidade: Diane é uma fotógrafa e colecionadora de casas antigas. 12. Robert Redford. Ator, diretor, ativista ambiental e fundador do festival Sundance. Redford nasceu em 1936. Aos 33, estrelou Butch Cassidy. Aos 88, atuou em The Old Man and the Gun. Viúvo e pai de 4 filhos, deixou uma marca profunda no cinema independente. 13. Harvey Keitel. 34 e 85 anos. Nascido em 1939, Harvey começou com Scorsese em Mean Streets. É conhecido por papéis intensos em Cães de Aluguel e Pulp Fiction. Aos 85, continua trabalhando em dramas densos e espirituais, como Fátima. 14. Michael Caine. Sir Michael nasceu em 1933 e virou símbolo do cinema britânico. Aos 31, apareceu em Zulu. Aos 91, segue firme com sua elegância inconfundível. Casado há mais de 50 anos com Shakira Caine, é também escritor de best-sellers. 15. Christopher Lloyd. Eterno Doc Brown de De Volta para o Futuro, Lloyd nasceu em 1938. Aos 37, já era destaque em Um Estranho no Ninho. Hoje, aos 86, segue em papéis excêntricos e cativantes. É um dos rostos mais queridos da cultura pop. 16. Harrison Ford. Com carisma de sobra, Ford nasceu em 1942. Aos 31, apareceu em American Graffiti. Aos 82, ainda interpreta Indiana Jones. Casado com Calista Flockhart, é piloto de avião e defensor da preservação ambiental. 17. Talia Shire. Irmã de Francis Ford Coppola e mãe de Jason Schwartzman, Talia nasceu em 1946. Famosa como Adrian em Rocky e Connie em O Poderoso Chefão, ela representa a força feminina nas sagas clássicas do cinema. 18. Clint Eastwood. Nascido em 1930, Eastwood é símbolo do faroeste e do cinema autoral. Aos 34, estrelava Por um Punhado de Dólares. Hoje, aos 94, ainda dirige e atua. Já foi prefeito, tem 8 filhos e uma carreira lendária. 19. Morgan Freeman. Com uma das vozes mais reconhecíveis do mundo, Freeman nasceu em 1937. Aos 34, fazia The Electric Company. Hoje, aos 87, é sinônimo de sabedoria e talento. Piloto de avião, já narrou documentários premiados e é ativista por igualdade racial. 20. Michael Douglas. Filho de Kirk Douglas, Michael nasceu em 1944. Ganhou o Oscar como ator e produtor. E brilhou em Wall Street. Aos 80, estrelou The Kominsky Method. Casado com Catherine Zeta-Jones, é pai de 2 filhos e defensor da saúde mental. 21. Charlotte Rampling. Com um olhar enigmático, Rampling nasceu em 1946. Aos 21, atuou em The Long Duel. Aos 78, segue impactante em filmes como Red Sparrow. É considerada um ícone da elegância e da profundidade dramática. 22. Christopher Walken. Nascido em 1943, Walken é um camaleão do cinema. Aos 28,
Participou de The Anderson Tapes. Aos 81, ainda impressiona em produções como Percy. Com seu jeito excêntrico e talento inquestionável, ele é único. Essas lendas do cinema e da TV nos ensinam que o talento verdadeiro não envelhece. Cada ruga conta uma história de dedicação, superação e arte. Qual deles mais marcou a sua vida? Comenta aqui embaixo. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que ama cinema e TV. Até a próxima viagem no tempo!